Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós começando mais um Esporte Clube, hein? Diretamente do nosso QG, do nosso banco esportivo, do nosso bunker esportivo. Lá fora, o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando sobre esportes, tá bom? Então vem com a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais também, porque hoje a gente vai falar bastante sobre futebol e comunicação, que é o que a gente gosta, certo? Hoje recebemos aqui Luísa Oliveira. Luísa, tudo bem? Bem-vinda, obrigado pela presença. Tudo bem, Felipe, muito feliz de estar aqui. Aliás, muito legal aqui, hein? Bonito, né? Capricharam, Você viu? hein? É o Opa! bunker, né? É o bunker, Que assim. isso, tem até um gramado aqui, ó. Exatamente. É sintético, é natural. Esse aqui é o natural, né? Melhor, bem exatamente. cuidado, bem Esse cuidado. não machuca joelhos, né? Dizem por aí e tudo mais. Agora, falando em cenários, hoje em dia vocês recentemente acabaram indo ali para um cenário novo ali no UOL, não é? Ou é impressão minha, assim? Não, é verdade. É, A né? gente foi pro estúdio, Pro recentemente, estúdio. né? Antes a gente ficava fazendo as lives de casa, era remoto. Mas desde janeiro a gente tá no estúdio, então é legal porque é uma outra interação, uma outra dinâmica, né? Do que estar em casa, é bem diferente. Agora, você pegou os dois universos, assim, né? Porque você já trabalha com esporte há muitos anos já, né, Luísa? É, bastante tempo. Eu trabalhei no UOL, no escrito mesmo, por muito tempo, por uns 10 anos. É mesmo? Aí fui pra Band, fui pra TV aberta, fiquei 5 anos na Band, no esporte, que foi, assim, maravilhoso pra mim. Uma casa ótima, né? Uma casa pra ótima, se falar de esportes, sim, né? sim, que tem o Tem DNA, uma história, é tem verdade. toda essa conexão. E depois de 5 anos na Band, na reportagem, aí voltei pro UOL pra apresentar, pra fazer o De Primeira, que é um programa que a gente faz de segunda a sexta. E aí foi sua primeira experiência apresentando? Sim, eu fazia as lives já, mas aí nessa função mesmo de apresentar no estúdio, foi agora, em janeiro que a gente começou. E olha, o papel de um apresentador ali é sempre a mediação, né? E aí a gente sempre tem ali as pessoas que estarão com a gente nesse programa, né? E aí às vezes são pessoas com opiniões fortes, às vezes não, né? A gente. Agora, você trabalha hoje em dia com André Hernan e PVC, dois caras que possuem muitas informações, têm suas personalidades, suas histórias também. Como é ali? Como que você fica naquele papel ali, assim? A ideia do programa é justamente essa, trazer as apurações, né? O próprio nome já diz que é de primeira. Então, Perfeito. A gente trabalha muito com as informações exclusivas, com as histórias de bastidores, o que a gente tiver, assim, essa é a ideia do programa, esse é o DNA mesmo do programa. Começou com a Domitila Becker, Perfeito. que fazia antes de mim, aí eu cheguei no lugar da Domi, que está em outros projetos agora. Então, eu tento sempre tentar puxar ali o fio do que eles têm de informação, que vai ter uma informação principal, mas sempre tem um bastidor interessante, Justo. algo que eles apuram, né? Então a gente sempre tenta trazer, mas também com opinião, né? Porque eles também têm uma super opinião, PVC, mas as análises do PVC são incríveis. E dentro dessa condução, dessa comunicação, com leveza, para que seja algo gostoso, divertido, leve e engraçado. E o horário é a hora do almoço, assim, né? 2 da tarde. 2 né? 4. Então, assim, também o horário também pede um pouco, né? Dessa leveza. E os bastidores é algo que o torcedor ama, né? Adora, né? uma fofoquinha. Não só fofoquinha também. Mas não é só na novela, que da fofoca do Cauã Raymond lá. Não. O pessoal gosta das fofocas do futebol também. Não, e é legal porque a gente vai ao vivo pra TV, pro canal UOL, que agora tá na TV também. Perfeito. E pro YouTube. Então, eu acho que que eu busco, pelo menos, né, é acertar nessa linguagem para que seja palatável e interessante para os dois públicos. Então, trazer essa coisa mais descontraída da linguagem do YouTube para a TV, eu também gosto. Porque a gente nem tem break, a gente vai pro intervalo na TV, mas a gente continua no YouTube. Então, e essa interação, né? A galera do chat tá ali, essa conversa, essa proximidade, eu acho que é uma coisa legal que a gente busca. É que antes a gente não tinha tanto essa possibilidade, né? Se a gente puxar antigamente, assim, era carta, depois telefone, né? Sim. E aí começou a entrar o chat, eu acho que tem aí já uns... do e-mail, né? Isso, manda um e-mail, imagina. E aí eu acho que o chat começou a entrar ali, acho que tem uns 15 anos... que pouco a pouco o chat começou a entrar na tela e o público começou a ter essa participação maior, né? A gente também foi aprendendo que tem que saber filtrar também, né? Tem que saber não cair nas pegadinhas também. Já caí em várias. De nome, essas coisas assim, né? Porque o pessoal lá tá louco pra gente escorregar, né?
Mas eu acho que é uma interação, assim, muito legal. E que realmente a gente também passa por essa transição de TV para internet, né? E de como conseguir achar um meio termo aí entre os dois. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, Acho que tá assim, todo né? mundo meio que buscando esse lugar, né? Justo. Dessa comunicação que vem mudando tanto e tão rapidamente. Como é que a gente conversa com esse novo público? A imagem do jornalista também foi mudando muito. Às vezes, esse jornalista, né, que era uma coisa muito verticalizada, não que dar a informação, é o dono da Perfeito. informação. Hoje não, né? É uma coisa que a gente tá próximo, a gente é amigo. Eu não vou saber mais do time do cara do que o próprio cara que consome aquilo o dia inteiro. Então, claro, né, que com credibilidade, com responsabilidade para dar informação. Não à toa estou com o PVC e a Andréia, né, que Exato. trazem muito isso, e eu também, né, sou muito responsável nesse ponto, mas não de se sentir assim, eu sou o dono dessa história. Isso distanciava um pouco, assim, né? Sim. Tinha uma mesa redonda ou outra que a gente assistia, assim, a gente sentia que eles estavam distante de nós, assim, nesse sentido né? Sim. Agora, você bem citou, né? PVC, o André, todos, você também caminham com uma certa escola de jornalismo aí, né? Que a gente pode dizer mais ou menos da nossa geração, digamos assim. E a gente vem agora vendo uma nova escola do jornalismo todo, inclusive com essa turma que tem o canal do seu time. Ele é torcedor, aí tem o canal do seu próprio time, né? E aí a gente fica nesse papel de tentar dizer para, né, assim, olha, você pode assistir qualquer coisa. Sim. Mas a credibilidade da informação não é para qualquer um, assim, né? Existem aí anos de estudo por trás disso. né? E não é fácil chegar lá, não é fácil você atingir uma credibilidade, né? Você tem que trabalhar com muita seriedade. Por mais que a gente fale de esporte, que seja algo leve, algo legal, tem uma seriedade por trás aí na busca das informações também, na apuração, especialmente dos fatos, né? Porque uma notícia que você erra, você já. É aquela coisa, né? É muito tempo para construir e é muito fácil de derrubar, de destruir é muito fácil. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? De anos você ali, muitas vezes não optando pelo caminho mais fácil, porque também é tentador e pelo clique, né? E pela audiência. A polêmica, né? Soltar umas polêmicas nada a ver, né? Exato. Então, você também se precaver nesse sentido e às vezes fazer escolhas que não são as mais fáceis, né? Ou as que dão resultado mais rapidamente, mas que com o caminhar ali, com a trajetória, isso vai fazer a diferença na frente. É uma maratona, né? São 42 quilômetros, né? Não são só 5, assim, e tal. Sim. E a gente vê hoje em dia pessoas que não se preocupam tanto com isso e que acabam, digamos assim, se dando mal. Porque dão ali uma notícia equivocada, que mexe com, às vezes, família de jogadores, né? E tudo mais. Que mexe também com a paixão do torcedor, né? Assim, acho que essa responsabilidade, acima de Sim. tudo, assim, ela é importante de ter, né? Tem uma democratização da informação que ela é interessante, né? Perfeito. Porque hoje todo mundo tem voz e é legal que seja assim, porque antes as pessoas precisavam de um veículo para ter voz, para Era se mais fechado, comunicar, né? Hoje não, hoje todo mundo tem oportunidade. Você liga o telefone, você abre sua rede e você tá ali. Então tem um ponto interessante disso, mas também tem esse outro lado, né? De nem todo mundo vai ter essa responsabilidade, vai ser tão fiel assim à informação. Não só no campo da informação, mas da opinião também, né? Claro, exato. Muito de você ter um embasamento, uma certa. Nem sei se imparcialidade é essa palavra, porque. Uma ética, talvez, Uma né? ética, sim. Porque, pô, não é porque você tem um canal de opinião que você pode opinar sobre qualquer. À torta direito, do jeito Sim. que você quiser, né? Porque pode ser um erro, porque se você for uma pessoa com ideias tortas, as pessoas verão suas ideias tortas, Você pode né? desrespeitar alguém, né? Exato. Você pode derrubar reputações. Exato. Você pode ser injusto, né? E isso ter consequências na vida das pessoas. Então, essa responsabilidade ela é bem importante. Agora, você vem de Minas, então? Sim, eu sou mineira. Mineira. Então, agora, a gente sabe qual é seu time? Isso é público? Não? Como funciona? Sabemos. É uma cor da minha camisa. Entendi. Então é Atlético, correto? Sim. E aí, como que você fica acompanhando o Atlético, assim? Como que você... Acompanho normalmente, assim, vejo jogos com muita frequência. Quando posso, vou ao estádio. Tem sido menos frequente, mas às vezes vou. E tô meio preocupada com o momento né? do time, mas acompanho, assim.
Você acha que o Hulk é um grande... Eu vi até que você fez uma entrevista com o Hulk numa das suas fotos ali naquele sim. estúdio da Band lá, né? Aquele que tem os quadradinhos. Da rádio, né? Isso, exato. Eu fiz lá um programa na Play FM uma época lá também na Band. A gente fazia naquele estúdio também o programa, muito gostoso lá. E vi que você tava fazendo entrevista com o Hulk. E aí, ele é um ídolo atleticano, é um ídolo, sim, né? sim. Já tá nessa categoria com certeza, né? Ele é um ídolo, ele foi um protagonista de um momento muito importante do time, que foi a conquista do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, né? Era um título muito desejado ali pelos atleticanos. Desde que eu sou criança, assim, não tinha Libertadores quando eu era criança, mas o grande sonho, nossa, era o brasileiro. E aí, quando é que o brasileiro vai vir de novo? Porque o Atlético é o primeiro campeão brasileiro de 71, Verdade. né? Então, todo esse jejum, assim, o Hulk, ele veio a Libertadores, que foi incrível, foi histórica, né? Emocionante. História linda, né? É uma história, uma baita história, mas ainda tinha o brasileiro. E aí ele vem nesse momento e é marcado na história, assim. E aí tem uma certa, assim, muitos do elenco saem, mas o Hulk continua, Sim, né? ele já tem um bom tempo de Atlético, ele tem muita identificação com a torcida, com o clube, ele entendeu, assim, eu acho muito legal quando isso acontece, quando o jogador ele entende a história do clube, sabe? Ele se preocupa com aquilo, então ele fez uma conexão com o Reinaldo, que é um ídolo histórico, fez o gesto do Reinaldo, que é tão representativo. Mesmo dentro do clube, todos os relatos que a gente tem é de que ele olha para a base, ele atende todas as crianças, ele se preocupa com o clube, então... Se cuida muito também, né? Se cuida demais, então não é só o que ele faz, assim, né? Com a bola no pé, né? Sim, mas como ele tem essa conexão com o clube, assim, isso é bem Isso é legal. tão raro hoje em dia, né? E a gente vê tanta criançada torcendo para os seus times, e às vezes o time não tem um jogador que simbolize, né? Acho que o Hulk, o Depay, a gente tem visto também no Corinthians, vou me esquecer de outros, mas tem muitos outros aí no futebol, mas não é algo que a gente veja todo dia, assim, né? Nesse sentido. Pelo contrário, acho que a gente até, sabe... Onde ele vai chegar? Eu falei, meu Deus, pra onde ele vai agora? Jogadores que poderiam estar representando isso, né? Em certos clubes, que tem a faca e o queijo na mão, digamos assim, para fazer e ser esse símbolo, e não são, né? Você tá olhando pra mim? Você já sabe o que eu tô falando. Você acha que a gente poderia ter nos jogadores brasileiros, até mesmo no próprio Neymar, agora no Santos e tal, essa responsabilidade de entender que o papel dele não é só no campo, de que ele tem mesmo que viver a sua vida com todo o dinheiro que ganhou, mas que ele também tem uma responsabilidade e simboliza, assim, muito pra criançada e pros outros também, assim, né? Ah, demais, né? A gente vê no caso do Neymar, né? Que é o maior expoente aí nesse sentido. Como a criançada é louca por ele, né? Quando ele voltou agora, as imagens que a gente tinha na Vila... E mesmo crianças que não viveram a geração do Neymar aqui no Brasil, porque ele saiu em 2012, Fato. né? Então a criançada, esses meninos menores, não viram, mas ainda assim tem nele, né? Toda essa idolatria, essa representatividade. Então, eles fazendo o cabelo do Neymar, tem muita coisa do videogame, né? Que forma essa geração, essa molecada de hoje. As redes sociais, As né? redes Que o Neymar é muito sociais, com forte certeza. também. Não, como marca, ele é, assim, gigante, né? Tanto que no Instagram ele é uma das personalidades do esporte mais seguidas do mundo. Agora, eu acho que sim, que falta esse entendimento do seu lugar no mundo, sabe? Do lugar que você ocupa no mundo. Eu acho que em algum momento, isso é uma percepção muito minha, assim, nunca o ouvi falando sobre isso, mas em algum momento ele optou por priorizar questões na vida dele e da vida pessoal em relação ao profissional. Então, eu acho um pouco leviano falar, ele se machuca muito por conta disso. Mas a gente pode traçar um paralelo de dizer que ele não se precaveu, não cuidou do seu corpo da maneira mais profissional possível. Quando ele sofre uma lesão no Santos e aí ele vai para o Carnaval, não dá para dizer que o Carnaval piorou a lesão dele. Mas o que é melhor para uma recuperação muscular? Você ter uma noite de sono ou você ir para o Carnaval? Né? Então, acho que a contra resposta, isso, né? não contra isso, não tem muito difícil argumento. ter argumentos. E pelo ponto de vista da imagem que você passa também, né? Que recado você passa quando você tem essa atitude? Então é difícil, né? Esperava outras atitudes. Acho que poderia, né, ser
entrar em causas relevantes, né? Pelo papel que você ocupa, você tem esse lugar, né? De se posicionar, de levantar bandeiras que são importantes. Concordo. E a gente vê que como personalidade fica muito naquela coisa ali, a dancinha, é Instagram, sabe? Então, Exato. eu sinto falta disso. Eu gostaria de ver uma postura mais assertiva, assim, mais madura diante de um cara tão grande como ele é. E a impressão que me dá às vezes é que o bom exemplo, tipo um Hulk, vai. Nesse caso, acho que a gente pode ter ele como um exemplo bacana nesse lugar, assim, de ter uma consciência maior e tudo mais. Ele parece não repercutir muito, inclusive nos novos jogadores. Eu vejo a nova geração de jogadores olhando para o Neymar e para os comportamentos do Neymar. E não olhando, às vezes, até para um outro, um Cristiano Ronaldo, algum que não seja. Sabe? Parece que o legal é ser como é o Neymar. Sabe? Então, acho que é uma questão ali de mudança de cabeça mesmo dos jogadores brasileiros para passarem a achar legal um outro tipo de exemplo, assim, sabe? E aí eu consigo jogar até fora do futebol. Acho que na música também e tal, trabalhei muito tempo com música. Na música também, parece que os sons duvidosos é que são legais, né? Tô colocando entre aspas, né? Mas é que são legais, você tem muita qualidade, muita coisa boa também sendo feita e não, parece que não se olha pra lá, assim, ou que né? ou que não reverbera tanto. Isso. Né? Então, assim, talvez, quem sabe, né? Em algum momento a gente tenha um jogador muito grandão brasileiro de seleção que mostre aí um outro lado, assim, e tal, né? Tinha muita esperança no Endrick, talvez, né? Eu acho que até dentro da seleção brasileira a gente pode observar isso, porque o Neymar, mesmo não estando lá, porque ele não joga há 1 ano e meio, ele ainda é o presidente do vestiário, vamos Incrível, dizer assim, né? Como os próprios jogadores o veem como esse ídolo e imitam nas comemorações e fazem os mesmos gestos, Exato. mesmo ele não estando presente ali, ele ainda é essa referência toda. Então, mesmo os jogadores que a gente nem tá falando da criançada mais, mas já os jogadores profissionais, eles ainda têm isso no Neymar. Vendo um exemplo positivo, vou destacar aqui o Vini Júnior, né? Pelo profissional que ele é, pelo jogador que ele é, mas pela bandeira que ele levanta, pela forma como ele enfrenta, né, de uma questão tão difícil, que ele sofre tanto lá como é a questão do racismo. E assim, ele, né, como ele é firme, como ele é forte, corajoso, sabe, de comprar uma briga dessa com um país inteiro, sabe, muito atrás em relação. A gente tem milhões de problemas aqui no Brasil, mas nesse ponto parece que a gente está até mais avançado nesse debate, né? E ele encabeçando e falando: não, eu vou lá e eu vou seguir e vou dançar. Então, acho que é uma referência muito positiva. E eu fico me perguntando assim, eu já me perguntei muito isso, que é assim, da onde ele tira esse... Sabe, porque assim, o Vini Júnior, ele é um menino que saiu da comunidade do Rio de Janeiro muito cedo, ele já foi pro Real, assim, Como? Da onde ele tirou essa força, essa coisa de falar... Porque os jogadores brasileiros ao lado dele não fazem isso. Né? A gente não... Acho que talvez ali foi uma geração muito anterior, como um Sócrates, um Casão, turma que lutaram mesmo ali, que abraçaram essas causas. Depois, quem que o Vini tem como referência? Agora, eu sei que ele tem o Jay-Z, né? A equipe do Jay-Z por trás, a carreira dele e tal. Então, acho que nesse lugar ele consegue... Porque pra você lutar contra uma causa dessa, é preciso você conhecer, né, essa luta, assim. E o Vini mostra que conhece, assim. Eu fico pensando, que foi o Rafinha não foi que ensinou pra ele, entende? Então, assim, acho muito legal. Realmente o Vini, ele é um exemplo, assim, né, a ser muito seguido, legal. Uma né? força, uma maturidade, né, que às vezes é até difícil de compreender mesmo de onde vem. Às vezes a pessoa tem uma força interna também, né, que vem algo da personalidade dela, da formação dela, mas é muito legal de acompanhar. E não que ele tenha essa responsabilidade, né, porque ele não tem. Ele é vítima. Ele não tem que ser cobrado por isso. Fato. Mas quando você vê um cara como esse lutando, e que é algo que vai ser, que é histórico, que já está contribuindo para uma transformação na Espanha e que vai deixar um legado para outras gerações também, é impressionante. Ele podia ter saído fora, ele podia simplesmente ter saído fora, né? E era total direito dele. Totalmente, e vai pra Inglaterra, lógico, jogar em outro lugar e tal, mas ele ficou. Agora, a gente falando um pouco ali, né, do Neymar, nessa presença na seleção, essa onipresença na seleção, ele
Bom, o UOL fez um documentário muito, muito bom, né? Podcast. É um podcast. Deu algum problema? Tentaram vetar, né? Teve uma tentativa de censura. Mas é um podcast. Aliás, fica a dica, porque é muito interessante, né? Que mostra como ele e a família construíram um império bilionário, assim, que ele, não só do ponto de vista do jogador, mas do ponto de vista de marca mesmo. Uhum. Então tá bem interessante de acompanhar. Um produto E aí do você Prime. consegue entender isso que você falou também dessa presença dele na seleção, mesmo quando não está, assim, né? A gente entende que as camadas são muito mais profundas. Essa relação é bem umbilical ali, assim, né? Sim, sim. Inclusive teve um outro também, as conversas, os áudios do Robinho, né? Também foi um pesadíssimo, mas um Material fundamental e que teve um peso muito grande pro fim da história, assim. revelador. Sim. Eu fiquei em choque, assim. Sim, é bem impressionante, foi um trabalho de apuração muito grande. Tinha um grande amigo meu envolvido, que é o Adriano Wilson, que é um baita jornalista, e foi fundamental mesmo pro desfecho da história. Então ali a gente vê o jornalismo cumprindo o seu Exato. papel, sabe? Dá um orgulho, assim, sabe? Precisamos mais disso, não precisamos, assim? Sim. Esses conteúdos, né? Da apuração, né? Do ofício da reportagem em si. Eu acho que anda tão difícil o cenário para reportagem. Acho que até as redes sociais têm um papel nisso, porque às vezes eu converso, né, em faculdades, escolas, com os alunos, e eu vejo todos querem ser comentaristas, sabe? Maravilhoso. É claro que é um caminho que brilha o olho, né? A princípio, eu assim. acho que tem a ver com essa lógica das redes sociais, todo mundo ter voz, todo mundo ter opinião, o que é válido também, é muito legal que a gente tenha pessoas para pensar, analisar, mas às vezes eu acho que a reportagem ela foi ficando, e olha que ela é a essência do jornalismo, né? Ela é fundamental, ela vai fiscalizar, vai fazer, ela é fundamental, mas eu vejo que ela foi ficando um pouco assim de lado, e aí é uma discussão muito longa que a gente pode falar, né, sobre quão difícil hoje é fazer jornalismo, né, também no país. Mas eu vejo que tem muito essa garotada muito querendo ir para esse caminho. Então, quando a gente vê materiais como esse, como o trabalho que o Hernan faz também, que é um cara que continua ali levando à frente a apuração, o PVC também, para citar 2 exemplos que trabalham comigo, eu fico feliz, assim, sabe? Não, e essa coisa de um certo, até uma certa... um lado romântico do jornalismo, que é né, o caso Watergate, né? Não, eu vou investigar, vou ficar aqui no carro mesmo pra ver se alguém sai de lá. Né? Esse lado, que é um lado que eu sei que muitos amigos meus jornalistas se apaixonaram nesse lugar, assim. Investigativo, isso. Né? Que não é você aparecendo, muitas vezes você nem vai aparecer, nem tem, porque o caso pode ser tão, que é melhor você nem colocar o teu nome, né? Sim. Jornalistas que colocam, inclusive, a sua vida em risco. Aí eu tô indo num extremo, assim, sim. Mas, né? Versus, e eu entendo aí um pouco do que você fala da turma que quer ser comentarista, eu entendo também um pouco pelo lado de aparecer. Sim. De ter o seu nome famoso, isso, né? Sim, sabe? Sim. E então, eu acho que assim, tem pra todo mundo, eu acho que você diz aí um pouco que, olha, tem esse caminho do comentarista, sim. Mas tem esse outro caminho, que é tão legal quanto, sim. Né? Porque foi uma dupla, né, que fez toda a apuração, se eu não me engano, dos áudios do Robinho, né? E que depois todo mundo falou muito sobre, sim. Eles. Então, assim, muitas vezes você faz um trabalho bem feito é o que vai fazer você ser reconhecido. Sim. E não você colocar lá a sua cara todo dia, sim. Né? Isso não garante que você vai ter reconhecimento, né? Exato. Então, acho que assim, bom, que as faculdades continuem... é diferente de ser conhecido também. Ser reconhecido, ser reconhecido, né? É diferente de ser conhecido. Pode ser conhecido por péssimos motivos. Exato. Eu claramente prefiro ser reconhecido. Não é verdade? Esse é o caminho. Com certeza. Agora, Luiz, a gente vai ter aí o Super Mundial, né? E hoje eu vi vocês falando sobre o Flamengo, que tá buscando umas contratações assim, meio fora da curva, meio como alguém que quer mesmo disputar um Super Mundial. Você acha que realmente a gente tem algum time brasileiro que consiga minimamente disputar esse Mundial mesmo? Ou seja, caminhar várias etapas ali pra frente? Disputar, eu acho que sim. Eu acho que vai depender muito de como os times europeus vão encarar o Super Mundial. Vai ser num período diferente do que a gente está acostumado a ter a Copa Intercontinental, que é no fim do ano. Então vai ser no meio do ano. Fim do ano pra eles, né, teoricamente. Fim do ano pra eles, ali...
antes do início e depois do fim, né? Então é um momento diferente. Eu não sei se eles vão encarar como uma pré-temporada. Não que eles não vão levar a sério, acho que não é isso. Eles não ligam, acho que não é por aí. Mas tem um peso, na minha visão, tem um peso para eles diferente do que uma Liga dos Campeões. Então, não é a mesma coisa. Então, acho que isso aí dá uma chance maior para os brasileiros. Eu acho que o futebol brasileiro, em que pese todos os problemas que a gente tem de estruturais, institucionais, da CBF, é o gramado, é a arbitragem, muita coisa precisa evoluir muito, mas acho que é um momento bom do futebol brasileiro. Melhor do que nos últimos melhor anos, dos né? Com últimos certeza. anos. A gente tem um com campeonato certeza. brasileiro mais forte, em que pese todos esses problemas, Fato. que são reais, né? E que, claros, e que a gente vê rodada após rodada. Nossa. Mas sim, acho que é um bom momento. Alguns clubes brasileiros, outros estão financeiramente estão muito complicados, mas alguns conseguiram se reestruturar, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo também. Então, são times que chegam. Disputar título, eu acho muito ousado. Também Ficaria acho. muito surpresa. Mas chegar numas quartas de final, por que não? Tem grupos que são mais acessíveis. Acho que o do Botafogo é um pouquinho mais complicado, que tem ali PSG, Atlético de Madrid, mas os outros grupos podem ser um pouco mais acessíveis. A gente vê, como eu falei, os clubes estruturados. Você vê o Palmeiras com o Abel num trabalho já super longevo, né? Com alguma turbulência, mas também, né? Como não passar por uma turbulência com 5 anos de trabalho? Que trouxe jogadores poderosos, né? Trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque, que é jogador de clube europeu. Total, jogador de super mundial mesmo. De super mundial. É. O Flamengo também, com um super elenco. Então, por que não, assim, disputar, né? Acho que pode dar jogo. Seria muito legal, né? Agora, é diferente quando a gente tem uma Copa Intercontinental, que é um jogo só, e aí tudo pode acontecer, né? Agora você vai ter que se provar mais. A distância ficou maior, né? Enfim, eu sei que são muitos elementos, acho que vai ser muito legal de acompanhar. É isso que eu ia te perguntar, assim, você tem uma expectativa legal do Super eu Mundial? acho que vai ser bacana. Eu também, tô super animado. Eu acho assim. que é uma coisa que ainda demora um pouco a pegar, mas quando começa, aí todo mundo sabe. Mesmo Copa do Mundo, demora um pouco. Verdade. Não, agora chegou a Copa. Eu nem lembrava que agora não chegou a Copa. Faltou uma semana pra Copa e você tá... Não, mas ninguém vai falar da Copa. Aí quando começa todo mundo falando da Copa, né? Totalmente. Olimpíada, 15 dias sem dormir, só aqui, ó, um cafezinho. Aqui, ó. Que momento belíssimo que é Olimpíada e Copa do Mundo, né? É maravilhoso. E aí eu espero que o Super Mundial entre um pouco aí também como... né? Porque pelo que... o Super Mundial tá no ano entre... Né? A Olimpíada foi ano passado. Paris, a Copa já é ano que vem. Então é isso, o Super Mundial entra bem no Mas meio. foi justamente uma ideia da FIFA, né? De fazer uma Copa do Mundo mesmo, só que de clubes. Total. E é de 4 em 4 anos, né? Sim, esse sim. Vai continuar tendo o Mundial que a gente conhece, né? Continua ele, mas realmente eu acho que acabando esse Super Mundial, vai estar todo mundo falando assim, daqui 4 anos agora é o próximo. Acho que muitos clubes vão começar a se preparar, inclusive, melhor, mirando ali o Super Mundial e tal, né? Calendário que lute, né? Então, e aí? Mas e aí? Vamos esquecer o estadual? O que você acha do estadual? Não, tem solução? Você acha que tem solução esse calendário, assim? Você acha que vale a pena diminuir um pouquinho os estaduais, assim? Acho. Aí entram muitas coisas, né? O poder das federações, né? Os clubes, os estaduais também, o Campeonato Paulista especialmente também, ele oferece uma boa grana para os clubes. Então, os clubes querem largar, mas não querem também. Então, teria que criar ali, né, uma dinâmica para que todo mundo... Mas eu acho que poderia diminuir as datas, os clubes menores entrarem antes, começarem no fim da temporada, né? Já se preparando, porque muitos clubes nem têm calendário, né, para toda... Clubes menores, né, de divisões menores, inclusive, às vezes nem tem calendário para o ano todo, então acho que poderia ser melhor organizado, mas organização não é o nosso. Não, realmente não é o nosso forte. Vocês têm ali hoje em dia, assim, liberdade total para falar de CBF, ou você, assim, na sua consciência, você evita entrar em alguns lugares? Como ficaram os jornalistas depois da situação ali com os jornalistas da ESPN, assim? Não, a gente tem liberdade total, não é algo, pelo contrário, a gente dá pau, falando português claro aqui, a gente dá pau na CBF dia sim, dia também. É verdade. E que é merecido Justo. que seja assim, é justo que seja assim.
essa escolha do técnico tá uma pataquada completa, né? Que mostra o nível de organização que a gente tem. Então, eu te diria que não, isso não é algo que a gente pensa sobre, que a gente se preocupa sobre, que haja algum tipo de recomendação. Pelo contrário, de Uhum. forma alguma, me sinto com uma plena liberdade, assim, de exercer esse ofício. De falar, né, sobre isso, Sim, assim. sim, de falar, de apurar, de comentar. No nosso programa a gente fala bastante sobre isso. Aham, é. Então, não, por esse ponto eu acho que há uma liberdade grande, assim. Agora, a gente falou sobre, né, suas origens mineiras. Minas, BH, tem uma escola de jornalismo esportivo muito boa. Não tem muita gente no jornalismo esportivo de lá, né? Tem, É, tem. o Mário Marra é Sim, muito meu amigo, aham, sim. da época ali também, Muito. Nossa, assim. conheci o. Não, o Mário é um dos meus melhores amigos, na verdade. Assim, ele é Legal. meu padrinho de casamento, Ah, que inclusive. legal! Conheci o Mário, eu tinha 18 anos. Eu era estagiária de uma TV que chama TV Horizonte. E ele já era comentarista. Aí eu vim pra São Paulo, a gente veio junto praticamente, eu vim alguns meses antes, e aí ele veio na sequência. Ele mora do meu lado, a gente mora nessa região aqui perto, É aqui uma perto. ótima região, inclusive. Como tem jornalista aqui, Não né? é verdade? Opa, muito. Exatamente. A Aqui você gente não mora por pode aqui. bobear pelas ruas, porque tem muito jornalista, entendeu? Então a notícia corre aqui pelo bairro. Não, às vezes isso Bairro acontece. jornalista. A gente vai fofocar, a gente gosta de fofocar. No jornalismo, né? Não vai fofocar. Aí Exato. a gente começa a contar uma história. Eu falei, não, aqui tem que falar baixo, porque pode ser alguém que conheça. As antenas aqui, né? parabólicas estão por Opa, ali, assim, né? tem que tomar cuidado. Exatamente. Agora, a UOL fica localizado onde? Ainda é ali perto da Faria Lima? Ali? Não, era na Faria Lima, né? Mas agora, de uns anos pra cá, tá no prédio da Folha, na Barão de Limeira, ali no centro. Ah, perfeito. Então é junto com a Folha, e lá fica a redação e os estúdios também, fica tudo concentrado ali agora. E você fez jornalismo? Você se formou em jornalismo lá? Em BH, sim. Sim. Na PUC Minas. PUC Minas ali. Já faz um tempinho. E aqui hoje em dia você tem também essas participações assim com estudantes de jornalismo, assim. Você acha que é uma área ativa ainda bastante, assim, com relação à faculdade? Eu fiz rádio e TV, né? Eu sinto que é um curso que ele tá precisando de reciclagem, assim, mas faz tempo que não se recicla, assim. Jornalismo, como você vê essas turmas novas se formando, assim? Eu acho muito positivo ter essa troca. Eu acho que os meninos são muito curiosos, assim, de saber como as coisas funcionam, saber os bastidores. Então, sempre, assim, às vezes em que eu fui convidada, isso foi bem interessante, essa troca. E eu acho que a gente também tem muito a aprender com eles, né? E eles vêm com uma cabeça diferente, com um jeito de fazer diferente. Parece que eles aprendem tudo muito mais rápido. Eles se formam muito mais prontos no sentido do saber fazer, sabe? Eu acho que se talvez a gente tinha mais essa coisa, talvez uma questão da teoria um pouco mais, não engessada no mau sentido, mas enraizada. Eu acho que hoje eles sabem fazer. Botam mais a mão na massa, assim, né? Mais massa, cedo, né? Sim. Então eu acho que essa troca é muito positiva, assim. Eu vejo trabalhos assim, de recém-formados. Caraca, como vocês fizeram isso? Então eu acho isso bem bacana, assim, sabe? Eu acho bem legal essa troca e acho que passar um pouco, né, da nossa experiência, que a gente vive também total. é bacana. E o contrário também. Perfeito. E Libertadores? Se eu te pedir um palpite de Libertadores, assim, por mais que a gente ainda vai ter a parada, né? Acho que se futebol brasileiro ele pode mudar muito depois desse um mês de parada, assim, né? Mas se eu te pergunto agora um palpite para Libertadores, a gente fica entre Palmeiras e Flamengo mesmo? Sim, acho que sim. O Flamengo agora tá perigando, né? Não teve um bom início de Libertadores. Com Central Córdoba, né? Perdeu em casa, né? Um jogo que até o Felipe Luiz foi muito questionado por ter poupado ali muitos jogadores. Um jogo que foi muito inesperado. Depois teve um empate, ainda hoje tá em terceiro. Não sei quando a gente vai passar, mas hoje. Pode falar de hoje mesmo. Tá em terceiro no grupo. Tem um jogo muito importante agora nesse meio de semana, ainda mais depois de ter perdido pro Cruzeiro no fim de semana. Que é importante, precisa de uma vitória, mas é um elenco muito forte, né? Um grupo com potencial muito grande. Felipe Luiz, um técnico muito promissor, muito. Né? Acho que assim, as pessoas são muito 880, né? Olha, é incrível, maravilhoso, tá pronto, não precisa de mais nada.
Ou já tem gente questionando. Não pode perder um joguinho que já, não né? pode perder a derrota hoje não é mais aceitável, gente. Eu não tenho... acho que é essa visão, sabe? A gente tá muito é uma lógica binária de rede social, sabe? Perfeito. Porque você só ganha um. De 20 clubes, só ganha um. Então, sim, 19 não vão ganhar. Então, assim, né? Sim. Acho que o futebol é mais sobre a gente aprender a lidar com a derrota do que a gente que vai perder mais do que ganhar. Mesmo que seja muito vitorioso, vai perder mais. O torcedor do Real Madrid, com 40 anos de idade, ele mais perdeu do que ganhou, por incrível que pareça. Sim. Né? Então, é realmente isso que você falou é verdade. Essa coisa muito binária, essa coisa muito simplista. Sim, é sim, né? Ou não, é 880. Então, calma, sabe? Vai perder um jogo? Ok, não é bom perder, vamos tentar ganhar, mas calma. E eu acho que as pessoas estão muito emocionadas nesse sentido. E aí, nessa, a gente também acaba não conseguindo deixar ninguém ali, né, no seu cargo, de repente de técnico da seleção mesmo, e transmitir uma confiança, e perdemos essa aqui, mas na próxima a gente vai conseguir, não sei o quê, né? Criar um pouco mais esse espírito. Se você pudesse escolher, se você tivesse agora com a caneta e papel na mão... que poder, hein? Pra escolher... a gente tivemos uma troca de presidência na CBF. Luísa assumiu a CBF. Eu não quero, obrigada. Passei. Próxima pergunta. Então vamos ficar na parte lúdica só. Melhor. Passo. Quem você assinaria ali pra colocar de técnico da seleção brasileira? Colocaria o Ancelotti, né? Um cara extremamente vitorioso. É o único campeão das 5 principais ligas do mundo. Não, o cara, assim, o que ele fez no futebol é um feito histórico. Sabe muito bem lidar com jogadores brasileiros, sabe potencializar esses jogadores. Acho que seria um nome incrível. Vamos falar de Guardiola também, né? Que é um cara, né, que transformou o futebol, né? Que revolucionou o futebol. Também seria incrível ver esse cara, como ele treinaria a seleção brasileira. Ver a seleção, né, com outra cabeça, com outro comando, seria, pra mim, ficando entre esses dois, seria sensacional, Total. né? Vamos ver aí se isso acontece com um deles. Eu sempre novela! Pois é, eu sempre achei isso tudo muito distante. Falei, jamais o Ancelotti, o Guardiola. Aí, né, de uns meses pra cá, não, Ancelotti... Aí a gente, parece que o Ancelotti ficou mais próximo mesmo. A gente começou a dizer, bom, acho que vai rolar. É mais palpável, né? Mas pelo visto também não... Na verdade, virou uma novela tão grande essa história, e a gente fala disso todo dia, e diz muito sobre o comando, a falta de comando da CBF, né? A dificuldade de lidar com uma situação, de conduzir uma situação, porque a sinalização pelas apurações que a gente tem, né, que a gente traz, é que o Ancelotti, sim, tem interesse em treinar a seleção brasileira, mas ele ainda tem um acordo vigente com o Real Madrid. Ele não... Aliás, hoje já teve uma atualização sobre isso, então quando isso aqui for pro ar, eu já vou estar velha, tá, gente? Vamos tendo 30 atualizações. 30 atualizações, todo dia tem uma, né? Mas ao invés de conduzir e sentar com o cara e falar, então, você quer? Vamos? Então tá, vou conversar com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Vamos conduzir as coisas como elas têm que ser conduzidas? Ótimo. Não, aí você manda um intermediário pra falar com o treinador, as informações começam a vazar, isso irrita o treinador, o clube. Aí, gente, você é a seleção brasileira, você é a CBF, você pega, vai lá e conversa e fala, você quer? Quero. Então tá. Então, mas você é comprometido. Então tá. Então vamos conversar com o seu cônjuge pra ver se desfaz esse acordo. Uma conversa tranquila. Sabe, assim, com as coisas como tem que ser feitas. Não, e assim, e dar entrevistas também, né? Porque eu não vejo entrevistas, eu acompanho a CBF através do que o jornalismo diz da CBF. A gente não vê um esclarecimento, uma troca de ideia com o torcedor, assim, dizendo mais ou menos o que tá acontecendo, a quantas estamos, a quantas não estamos. Não, transparência não é o forte, né? Eu já visto tudo que a gente viu na revista Piauí, né? Nas denúncias que foram feitas. Então, assim, é complicado, né? A gente falou de jornalismo, inclusive, uma ótima matéria também ali da revista Piauí, que até talvez não tenha sido tão vista quanto merecia, eu acho, né? Não foi tão popular, né, assim quanto poderia ter sido, assim, né? Contigo. Infelizmente. Todo dia, então, ao vivo, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Né? Não vamos trabalhar, não vamos botar esse final de semana. Mas fim de semana tem. Aí tem lives. Ontem eu fiz. Tem lives a gente também. Tem um pós-jogo Fim de Papo, que é comandado pela Domitila Becker, que tirou uns dias de férias agora, então estamos nessa jornada dupla. Domitila Becker continua viajando o mundo. Agora ela tá mais quieta, foi mãe.
E moro em Ilhabela. Olha que gostoso, é mesmo. É. Mudanças de vida, né? Morar em Ilhabela deve ser uma bela experiência, inclusive. A Dom é uma querida. E aí, diariamente, das 2 às 4, então, ali com... A gente vai pro YouTube e pro canal UOL também. Isso. O bom é que depois dá pra assistir, eu costumo assistir depois, mais à noite, assim, né? O bom do YouTube hoje em dia é isso, assim, né? Ótimo. Mas é um programa que tem que assistir até a próxima edição. Não adianta você assistir o de ontem, sabe? Porque não, ele é muito quente. Muito quente, muito exatamente. Quente. É um programa muito quente. E a gente tenta assim. trazer nessa temperatura mesmo. Eu acho que esse é realmente o grande ativo ali do programa. A gente sabe que lá vão ter notícias, assim, sabe? Coisa muito... E hoje estavam falando do João Félix, né? Aqui, assim, e tal. Você acha que a gente pode se tornar meio uma nova Turquia, uma nova China, guardadas as devidas proporções, mas aquele mercado que não é o principal, né? Mas que muitos jogadores europeus, famosos e tal, acabam indo, assim? Você acha que a gente tá caminhando um pouco para esse lugar, assim? Eu acho que a gente tá no momento financeiro de alguns clubes. Isso é tão complicado falar, porque enquanto alguns clubes estão super endividados, outros estão organizados, e mesmo os endividados continuam fazendo contratações. Então, dizer que o momento financeiro é bom é muito relativo, entendeu? Perfeito. Mas os clubes estão gastando para contratar. Então, isso, claro, né? O fator econômico é tão fundamental, atrai jogadores. O Corinthians conseguiu trazer o Memphis, né? Com apoio, né, da patrocinadora e tudo, mas trouxe. A contratação do Paulinho, que foi dentro do futebol brasileiro, mas foi uma contratação, assim, das mais caras do futebol brasileiro. Palmeiras conseguir trazer um Vitor Roque. Comprando, né? Comprando. O Flamengo, agora, muito perto de trazer, assinando, na verdade, com o Jorginho. Um jogador de Premier League, né? Então, esse momento, essa bala na agulha que alguns clubes vêm tendo, contribui para isso. É um bom momento do futebol brasileiro, como a gente falou. Acho que poderia ser ainda mais atrativo. Né? Concordo. É um produto que, cara, é muito legal o nosso produto. Ele poderia ser incrível. Melhor envelopado, melhor trabalhado, né? Vinheta, assim, tudo, como a Premier League faz. Gramado, a arbitragem, que é sempre, né, essa bagunça, essa falta de critérios, e todo jogo, toda rodada, o assunto é a polêmica. Então, tem essas questões que poderiam contribuir ainda mais como produto, e aí eu acho que atrairia ainda mais jogadores para vir para cá. Concordo plenamente. E sonho, assim, vejo esse Campeonato Brasileiro um dia sendo, sabe, pra gringo parar e ver mesmo, porque são super jogos que a gente tem tudo pra conseguir fazer isso. Mas assim. Ainda assim, ainda é legal, né? A gente gosta, A gente gosta, né? E realmente, você tem razão, tá melhor do que nos últimos anos, assim, isso é fato. Luísa, obrigado. Obrigada. Adorei. Ótimo papo. Então acompanhem Luísa Oliveira todo dia, de segunda a sexta, no UOL. No UOL, né? Não na UOL. Né? No UOL. Das 2 às 4 da tarde, tá bom? Acompanhem lá, acompanhem a gente também toda semana aqui com o nosso Esporte Clube, trazendo muito papo, muita resenha pra vocês, tá bom? Obrigado a todos e a todas que ficaram por aí. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. Luísa, obrigado. Obrigada, adorei estar aqui. É isso. Valeu, gente. Tchau.